Hoje, conforme eu combinei na semana passada, eu comentei, melhor dizendo, eu queria iniciar uma nova série de mensagens. Deu play, tudo certo? Estou ali com a equipe, formando uma equipe ali que está cooperando. E eu queria, a partir de hoje, tratar desse tema. Igreja simples para cumprir sua verdadeira vocação. Vamos começar essa nossa conversa. Eu queria ouvir de cada um o que vocês entendem, o que vocês enxergam naquela imagem que ali está. Eu fui atrás, isso ali é uma linguagem de comunicação. É como se de um lado tivesse alguma coisa difícil de entender e do outro lado alguma coisa mais palpável, mais clara, mais objetiva, para que então a gente tenha uma comunicação melhor e, consequentemente, a partir disso, aquilo que a gente pretende dizer enquanto igreja esteja de fato claro que estamos cumprindo a nossa verdadeira vocação e, claro, esteja também não somente claro para a gente, esteja claro para aquele que está nos ouvindo, aquele que vai abrir o seu coração, que vai nos permitir falar diante dele. E a gente sabe que hoje é possível ouvir muitas vozes. O que tem de gente falando em nome de Jesus é uma enormidade. Mas, por exemplo, quando eu olho para aquela figura, aquele bolo, me lembra o meu tempo de criança em Niterói. Lá nós brincávamos de cafifa. Cafifa aqui no Rio é pipa. Alguém está familiarizado com isso? Todo mundo? Ou só alguns? E aquela parte de lá, para mim, eu olho para aquilo e me lembra do meu tempo lá em Niterói, que eu brincava de cafifa. Nunca fui bom nisso. Nunca. Aliás, quando chegava nesse período que todo mundo ia brincar de cafifa, eu ficava chateado porque eu gostava de jogar bola. E aí ia todo mundo brincar com aquilo. Mas aquilo me remete àquilo que era muito complexo para mim. Ali existem algumas pontas soltas naquele bolo de linha, de fio. Pelo menos foi assim que eu identifiquei. Então, não sabia onde começa, não sei onde termina. Eu chegava para o meu pai e pedia: pai, compra um carretel de linha. Não dava 2 dias, estava tudo embolado. Tudo, e aí, pode comprar de novo? E aí comprava e a mesma coisa acontecia, até que eu falei: bom, não tenho vocação para esse negócio. Mas é isso, às vezes, o que se sabe a respeito da igreja é algo assim, muito embolado, muito complexo. O que se ouve, o que se diz, o que se pretende apresentar é alguma coisa muito... eu até arrisco a dizer o seguinte: há uma certa poluição, tanto visual quanto também de palavras, na tentativa de se proclamar o Evangelho. E nem sempre, mesmo se falando em nome de Jesus, o Evangelho está sendo proclamado e, consequentemente, a vocação da igreja está sendo cumprida. Então, nós passamos durante alguns meses falando sobre o movimento que Jesus iniciou, movimento esse que tinha como cerne a ideia de fazer discípulo. Então, essa é a nossa vocação. Não somos chamados para fazer uma outra coisa. Mas, porque muitas vezes o que a gente apresenta para os outros é complexo demais, aí às vezes a gente apresenta atividades como fim, a gente apresenta algum tipo de cobrança com a finalidade de dizer que se você estiver dentro daquela atividade, daquela programação, a coisa está acontecendo, e a gente sabe que não é muito disso, pelo menos à luz do que os evangelhos revelam. Então, a minha intenção a partir de hoje é pensar sobre essa igreja simples. A ideia é refletir sobre como podemos ser simples e por que devemos ser simples,
para que de fato a gente, vou usar aí o gancho das últimas mensagens, tenha condição de fazer o que Jesus começou, que é cumprir a verdadeira vocação, que é fazer discípulos. O nosso chamado é simples. Mas quando eu falo de simplicidade, eu não estou falando que é fácil. Até porque nós vamos ter que nos despir de um monte de coisas que foram colocadas na nossa cabeça, no nosso coração. Eu diria que nós estamos muitas vezes entupidos de informações que geram essa complexidade. Então, a partir de hoje, eu quero ver com vocês sobre uma igreja simples para cumprir a nossa verdadeira vocação. Então, você já sabe que você não tem outra vocação. É discípulo que você tem que ser e é discípulo que você deve fazer. Tá bom? Combinado? Tá tudo anotadinho aí? Próxima semana a gente vai ter a prova oral. Então, é isso. É discípulo que você é chamado para ser. E é discípulo que você foi comissionado, ordenado a fazer. Para isso, vamos ver por que é importante ser simples, então. Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, para a leitura a partir do versículo de número 37. Mateus, capítulo 22, versículo 34. Nós vamos ler até o 40. Mateus 22, versículo 34. Aí nós faremos a leitura até o versículo de número 40. Hã? 34. Oh, perdão, Valério está certo, é 37. Obrigado, Valério. Vocês sabem que isso faz parte. Eu quero ver como é que está o nível de atenção de vocês. 22, 37. Todo mundo achou? Depois dessa confusão? Vamos ler? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amém? Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto, para falar dessa igreja simples, porque esse texto, ele está dentro de um contexto que nos fala muito da complexidade dos dias de Jesus, de um sistema religioso complexo dos dias de Jesus, de um momento em que Jesus entra em cena. Jesus já havia inaugurado seu ministério público, seu ministério terreno. E quando ele entra em cena, ele encontra um ambiente, o ambiente do mundo judaico, da religião judaica, daquele tempo, daquela cultura, ele é muito complexo. Por exemplo, você tinha o grupo dos saduceus, grupo esse com quem Jesus vai interagir em alguns momentos, inclusive dentro desse capítulo isso é dito. Os saduceus tinham tanto um viés religioso como também econômico e político na época de Jesus. Então, eles eram aqueles que dominavam politicamente, tinham algum contato ou faziam alguma ponte entre religião e política naquele momento. Eles, por exemplo, não criam na ressurreição. Isso é uma coisa que caracterizava esse grupo. Você tinha os fariseus, que já eram um outro grupo,
até chamado de seita dentro do judaísmo, que eram os legalistas. Eram aqueles que olhavam para a lei e se preocupavam se a lei estava de fato sendo cumprida. E propunham, não, a lei diz isso, precisamos disso, o povo precisa retornar para isso. Mas nem sempre disso que eles afirmavam, realmente o cerne da lei estava ali. Muito do que se dizia era dito a partir do que o outro dizia sobre a lei. Então, haviam muitas interpretações. Você tinha naquele momento, talvez aquilo que a gente pudesse chamar de um grupo de nacionalistas, os zelotes. Inclusive, um zelote era discípulo de Jesus. Era aquele tipo de pessoa que fazia parte de um grupo que achava que poderia pegar em arma para derrotar os romanos, que eram o império, que era aquele grupo bélico, político, que dominava o mundo de então. Então, você tinha entre aqueles que ouviam Jesus, estavam ao redor de Jesus, fizeram parte, inclusive, do grupo de Jesus, você tinha os zelotes. Um deles, pelo menos, é tido como um discípulo. Havia também os herodianos. Vocês não precisam guardar esses nomes todos, não, tá? Mas sugiro que você leia isso depois. Esses eram defensores do domínio de Roma sobre a Palestina. Estavam ligados a Herodes. Inclusive, esses são citados juntamente com... lá em Marcos 3, por exemplo, são citados com os fariseus como aqueles que vão conspirar para matar Jesus. Então, é nesse cenário que Jesus chega dizendo, o reino de Deus chegou. É nesse ambiente. Um ambiente viciado em religião. Um ambiente, às vezes, poluído pela religião. E quando eu usar a expressão religião aqui, eu não estou querendo dizer que religião é ruim. Eu estou fazendo um contraponto a partir daquela religião que não apontava para Deus. E quando Jesus entra nesse ambiente, Jesus, ele entra com habilidade de transformar coisas complexas em coisas simples. Jesus tem essa habilidade de transformar aquilo que a gente não consegue entender muito bem, não sabe onde começa, se vai terminar, está aquele bolo como você está vendo ali, e ele consegue, por sua sabedoria, por meio de compaixão, de misericórdia, por meio de tudo aquilo que Jesus e é apresentado aqui nos evangelhos, ele consegue transformar o complexo em algo simples. Ele consegue fazer isso. Para a gente entender um pouco, até chegar no momento dessa questão que é colocada diante de Jesus, eu queria apresentar um pouquinho aqui o que era o sistema religioso daquela época. Olha só, os líderes religiosos haviam desenvolvido um sistema com 613 leis. 613 leis. Isso, quando Jesus chega, já está pronto. Quando ele é criança, isso já está pronto. Antes dele nascer, isso já está pronto. 613 leis. E esse número, eles chegam a esse número, essa quantidade de leis, porque é a quantidade de letras que formava os 10 mandamentos. Então, eles olham, tem essa quantidade aqui de letras que formam aquilo que é conhecido como os 10 mandamentos. Então, nós vamos, a partir dessa leitura, criar 613 leis sobre os mandamentos do Pentateuco. E aí começa uma confusão danada, porque os 5 primeiros livros, o Pentateuco, de onde eles extraem esse número, o que eles vão fazer com essas 613 mandamentos? Eles dividem isso em 2 listas, mandamentos afirmativos, mandamentos negativos, ou seja, mandamentos do tipo isso pode, mandamentos do tipo isso não pode.
Havia também 248 mandamentos afirmativos, um para cada parte do corpo. Isso é dentro do sistema religioso do qual Jesus, em alguma medida, era parte, porque ele é judeu, mas, em outra medida, ele rompe com isso. Então, haviam 248 mandamentos afirmativos, um para cada parte do corpo, e mais 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano. E como se não fosse suficiente toda essa complexidade, eles dividiam a lista entre mandamentos compulsórios e não compulsórios. Minha pergunta para você, entendeu alguma coisa? Agora, imagina as pessoas diante do chamado de seguirem a lei, que é muito diferente de tudo isso que foi criado, ou interpretado, e foi partilhado. Não é sem razão que a gente vai ler nos evangelhos que quando Jesus se apresenta diante das pessoas, ele diz para as pessoas: vocês que estão cansados, venham ao meu encontro. Vocês que têm sobre si fardos pesados, venham ao meu encontro. Eu vou dar alívio a vocês. Porque, gente, quando a gente lê o texto dissociado dessas ideias que eu acabei de apresentar, desse pano de fundo, fica um pouco difícil de compreender por que essas pessoas estão cansadas. Por que essas pessoas estão sem esperança? Por que essas pessoas estão desesperadas? Por que essas pessoas estão extenuadas? Jesus fala: eu quero dar descanso para vocês. Porque quando ele chega também, ele olha para um povo, para uma realidade e reconhece que aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, muito embora tivesse muita coisa para ser vivida, experimentada, no sentido de colocar em prática. 613 leis? Então imagina a cabeça das pessoas. Imagina as pessoas dizendo umas para as outras: eu não consigo viver isso. Imagina os fariseus dando o seu show de religiosidade e de hipocrisia, reafirmando isso que as pessoas estão dizendo também. Vocês devem ser isso, mas vocês não conseguem. É só lembrar da parábola do fariseu e do publicano. Ainda bem que eu não sou igual ao Denis. Ainda bem que eu não sou igual àquela pessoa. Igual àquela outra. Ainda bem que eu sou o que sou. Alguém que segue a lei. E aqui eu não estou fazendo pouco caso da lei. Eu só estou mostrando para a gente que mesmo coisas que podem ter como objetivo final, finalidade última, ser coisa boa, isso pode se converter em coisa ruim. Até em nome de Deus. Mesmo em nome de Deus. E aí é nesse ambiente que Jesus chega. Se a gente voltar um pouquinho, agora sim, Valério, a partir lá do versículo de número 34, diz o texto que, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, os saduceus eles começam a pôr Jesus à prova. Perguntar: olha, como é que vai ser no céu? De quem vai ser a esposa lá no céu, que foi esposa desse, daquilo outro, tal. Aí Jesus vai para o cerne da questão. Vocês deveriam estar preocupados com outras coisas. Vocês não conhecem nem o poder, nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês se ocupam com coisas que não deveriam se ocupar. Se a gente trouxesse isso para os nossos dias, poderíamos dizer o seguinte: vamos nos ocupar naquilo que de fato tem a ver com a nossa verdadeira vocação, que é fazer discípulos. Porque às vezes a gente morre abraçado com ideias que não fazem o menor sentido para o outro. Não faz. Mas aquilo parece ser tão caro para a gente que a gente não consegue se desvencilhar daquilo. Por isso que a ideia dessa série é nos forçar no sentido de olhar e dizer assim: caramba, sou eu alguém que fala em nome de Deus a partir de uma complexidade, e uma complexidade desnecessária, ou sou eu que falo de maneira objetiva, direta sobre a graça de Deus?
porque nós não temos o direito de privar as pessoas de um encontro com Deus por causa de uma série de regras que a gente determinou que tem que ser assim. Então, os fariseus, vendo que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, imaginaram o seguinte: agora chegou a nossa vez. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor para ridicularizar Jesus, porque o objetivo anterior é esse também. Porque os saduceus não criam na ressurreição, porque isso não era ensinado claramente no Pentateuco, eles só acreditavam no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles tentam ver de que maneira Jesus vai se sair diante dessa nova, por assim dizer, teologia. Por que ele está falando disso? Vamos ver o que acontece. Aí Jesus fala: olha, o dia que a gente tiver um encontro plenamente com Deus, nada vai ser igual ao que acontece na terra. Não vai ter casamento. Aquilo que tem valor para você hoje, que você morre de amores por isso, e que faz em alguma medida sentido para você, lá não haverá isso. Então, concentre-se em aprender a ensinar aquilo que importa. E aí os fariseus agora chegam diante do insucesso dos saduceus e dizem o seguinte: olha, vamos puxar o tapete de Jesus, já que eles falharam nessa missão, nós vamos fazer bem essa missão. E aí chega um perito da lei e vai, verso 35 diz, um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Em outras palavras, das 613 leis que o Senhor sabe que existe, que o Senhor sabe que a gente crê, que o Senhor sabe que a gente ensina, que o Senhor sabe que isso tem, morremos de amor por isso, de tudo isso, o que é mais importante? O que é mais importante? Eles estão, na verdade, tentando puxar o tapete de Jesus. Eles querem saber onde é que agora esse novo rabino vai chegar com a sua carga de ensino, né, o seu conteúdo doutrinário. Aí Jesus olha para aquilo, uma vez que eles querem ir para o embate e para um debate, que aliás é bom que a gente aprenda isso. Cuidado com os debates, porque os debates são, na maioria das vezes, infrutíferos. Não trazem, nem sempre trazem o devido esclarecimento. Às vezes, perguntas são feitas simplesmente para nos provar, para nos testar, para mostrar o quanto, de repente, dependendo da resposta, eu sou bom e você não é. E o contrário também. Nós também fazemos isso muitas vezes. Quero ver agora como é que ele vai sair dessa. Aí lança lá a bomba. Então, Jesus está dizendo vai dizer aqui nesse contexto que nós devemos buscar a simplicidade como caminho para o avanço, progresso e instauração do reino de Deus. Por quê? Porque a resposta de Jesus para a pergunta do perito, do advogado, de alguém versado na lei ele pega todo aquele conteúdo extenso e condensa. Ele pega tudo aquilo grande demais e torna aquilo, em termos de proporção, continua grande demais no sentido de que é poderoso, é a palavra de Deus, mas ele diz, isso aqui importa. Aqui está o cerne da questão, e ele vai dizer, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua mente. Ele está aqui citando uma oração de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, que é chamado de Shema, que dizia, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de toda a tua força. E ele diz que, fazendo isso, e mais, amando o semelhante como
você ama a si mesmo. Ou seja, qual é a ideia? Olhando para o outro com a mesma dignidade que você tem, com a mesma dignidade também com a qual Deus olha para você, trate o outro com a mesma decência, com o mesmo respeito, com a mesma misericórdia, com o mesmo amor. Enfim, seja para o outro aquilo que você quer que os outros sejam para você. Então, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Quer dizer, nós não somos crente às vezes gosta de pensar assim, como se fosse um compartimento. Tem um lugar para ele ser, tem um dia para ele ser, tem um tipo de música para ele ouvir, tem alguma coisa que o faz viver de maneira compartimentada. Nós somos seres integrais. E é isso que Jesus está dizendo. Faça isso com toda a sua mente. De toda a sua mente. Esse é o primeiro, e com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ama o próximo como a si mesmo. Porque toda a lei e todas as exigências dos profetas, Jesus é alguém que crê em todo o conteúdo do Antigo Testamento, em contraste com os saduceus que só criam no Pentateuco. Ele vai ainda dizer, toda a lei, inclusive os profetas, dependem disso. Tudo se resume a isso. Então, Jesus é ou não é alguém capaz de tornar coisas complexas em coisas simples? Jesus é ou não é alguém preocupado em trazer clareza para aqueles que estão diante dele? A resposta é claro que sim. E se somos chamados, como eu disse no último domingo, para sermos como Jesus, semelhantes a Jesus, só seremos se a gente adotar para si o estilo de vida dele, que é simples. O estilo de vida de Jesus é simples. Eu sei que você está pensando, caramba, mas você está falando isso, fica até desanimado, porque a minha vida é complexa. Isso é uma outra história. A gente vai ver depois que quando a gente pensa em ser uma igreja simples, é no meio de uma vida complexa. Todo mundo já entendeu isso. Se você pegar, por exemplo, uma TV, um controle de TV, que antigamente tinha lá um monte de botão, você pega hoje, tem um botão só. Por quê? Todo mundo quer simplicidade, todo mundo quer algo objetivo. Empresários, enfim, indústria, uma série de pessoas já entendeu isso, e a igreja também precisa entender que ela precisa ser simples, ela precisa viver de maneira singela, e ser simples não tem nada a ver com ser simplório. Ser simples é ser poderoso. É o que Jesus está dizendo aqui com essa mensagem. Essa mensagem, em vista de todos os 613 mandamentos, ela é objetiva, concisa, clara e poderosa. Ame a Deus e ame o seu semelhante. Ao invés de vocês ficarem preocupados se o fundo do copo está sujo, ao invés de vocês ficarem tentando coar, como disse Jesus, mosquito engolir camelo, vocês são hipócritas. Se vocês estivessem se ocupando com o que é mais objetivo, definitivamente, se é isso, Jesus não estaria chamando muitos religiosos do seu tempo de hipócritas. A questão é que eles estão usando o que é bom de maneira hipócrita e criando uma complexidade para um mundo que já é muito complexo. E o que Jesus quer é exatamente o contrário. Em meio a essa complexidade, ele quer apresentar, como ele tem essa capacidade, essa virtude para fazer, um Deus descomplicado, um Deus a quem podemos chamar de Pai, um Deus a quem podemos abraçar, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bom, um Deus que se importa, não com a sua postura propriamente, se você está orando de pé, sentado ou de joelho, mas com o coração quebrantado. O que define tudo isso? O tamanho do nosso apreço, do nosso amor por Ele. E, consequentemente, amando a Ele,
o meio de dizer, a forma de dizer que eu amo a Deus é a expressão desse amor pelo outro. Pelo outro. Então, cuidado com os embates e debates infrutíferos, muitas vezes teológicos, porque eles servem apenas para mostrar ou para tornar, acentuar ainda mais as complexidades que nós carregamos, que nossas famílias carregam, que o mundo carrega. Então, o objetivo de Jesus é claro. A sua resposta é essa. Tudo o que vocês, ou com tudo que vocês se importam, vocês deveriam se importar com a principal coisa: amar a Deus e amar o seu semelhante. Devotar o seu amor a Deus e fazer com que esse amor se estenda ao seu semelhante. Fazer com que a demonstração de amor, ela não seja esvaziada à medida que você fala, eu amo para o alto, mas eu não consigo amar aqui horizontalmente. Então Jesus, ele chega no cerne da questão dizendo, vocês estão preocupados com coisas que não deveria ser a preocupação de vocês. Vocês estão gastando tempo, dinheiro, recurso, porque o que importa vocês não estão fazendo. Muitas vezes a religião de vocês funciona para o mal e para tornar a vida do seu semelhante pior. Jesus está dizendo isso para essas pessoas. Então, qual é a lição que a gente tira aqui? Nós precisamos nos ocupar com aquilo que é prioridade, que é inegociável, que é amar a Deus. E, consequentemente, tornar esse amor palpável na vida dos outros. É isso que importa. É assim que o reino de Deus será implementado na vida das pessoas, porque o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus, ou o reinado de Deus está acontecendo, onde pessoas se dobram a essa mensagem simples e poderosa. O que você precisa fazer? Olha, Jesus realizou tudo em seu favor. Qual é a minha resposta para isso? Como eu correspondo a isso? Ame ao seu Deus e ame o seu semelhante. Ame o seu Deus como o seu Salvador amou e expressou esse amor amando os semelhantes como ele amou. Essa é a mensagem, eu penso que não tem algo mais claro e objetivo do que isso. É o que Jesus apresenta para alguém que é perito, para alguém que diz, se ele errar e disser que é um mandamento de número, sei lá, o 100º tal, ou papapá, nós vamos derrubar ele. Jesus, de maneira sábia, singela, simples, diz, tudo depende disso aqui. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas e tornar esse amor, viabilizar esse amor para os outros. Então, ao invés de, como faziam todos os rabinos de sua época, propor um conjunto extenso de regras e interpretações, muitas vezes as pessoas, no tempo de Jesus, citavam o pensador tal. Esse é o rabino fulano de tal. E a gente interpreta segundo fulano de tal. Você já leu nos evangelhos que tem um momento que as multidões elas estão maravilhadas com o ensino de Jesus, porque diziam que autoridade é essa? Porque Jesus em nenhum momento fica citando as notas de rodapé de lugar nenhum. É Deus dizendo, ame ao Senhor e ame o seu próximo. Ele resume esses 613 mandamentos nesses 2 mandamentos, por assim dizer. Então, é isso. Jesus está nos ensinando que uma igreja, ela precisa ser simples e estar preocupada não com aquilo que ela pode fazer, com as atividades propriamente, com as programações. Tudo isso tem o seu valor. Nós estamos aqui hoje, em alguma medida, cumprindo uma programação, mas o objetivo final tem que ser único. Fazer com que pessoas entendam que elas têm uma vocação, elas são chamadas por Jesus para pertencerem a Jesus,
ser amadas por Jesus e aprenderem a amar, em nome de Jesus, outras pessoas. Esse é o cerne da questão. Então, em vez de estarmos preocupados sobre o que não podemos fazer, que é coisa que a gente às vezes fica também preocupado, não posso fazer aquilo. Tem até um vídeo outro dia, eu acho que foi o reverendo Augusto Nicodemos estava vendo esse vídeo, do cara falando, é difícil ser evangélico não joga bola, evangélico não bebe, evangélico não sei o quê, evangélico, aí ele olha, meu Deus, que ele estava apresentando um curso, aí dizendo, é sobre isso que eu quero falar. Não é isso que é ser um cristão. Não é disso que se trata. Então, às vezes, a gente fica preocupado em dizer, não pode isso, não pode aquilo, não toque ali, não faça aquilo outro, quando, na verdade, devíamos nos ocupar com essa ideia apresentada por Jesus. Ame a Deus. E à medida que você amadurece, que você cresce na graça e no conhecimento de Deus, os devidos entendimentos virão. E aí você, com a mente de Cristo, com o Evangelho arraigado no coração, aí você vai decidir o que você vai fazer. Para você não é dono da vida do outro. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês querem, em alguma medida, tomar conta da vida das pessoas. Patrulha religiosa. Igreja simples não é patrulha religiosa de ninguém. Estão entendendo o ponto, né? Igreja não é chamada para ser patrulha de ninguém. Nós somos cooperadores uns dos outros. À medida que recebemos todos o auxílio de Jesus, e à medida, sim, que nós crescemos nesse entendimento, essa simplicidade vem, e o objetivo que temos para cumprir, de fato, a verdadeira vocação vai acontecer também. A minha única preocupação é fazer discípulos. Foi isso que Jesus ordenou quando apareceu nos seus derradeiros momentos aqui nessa terra. Vão e façam discípulos. E isso só se faz amando gente. À medida que amamos a Deus, nós vamos amando pessoas. E porque amamos pessoas, nos ocupamos com essas pessoas com a ideia de fazer com que o que elas percebem de Jesus em mim e em você, isso seja assimilado por ela. Essa é a mensagem do Evangelho. E é esse o chamado. A gente é chamado para sair daquele bolo ali, no meu tempo de criança, né? Daquela complexidade, aquele, não sei onde começa e termina, onde é que está a primeira pontinha. Até existe ali outras linhas, mas está mais organizado, está mais clean, está mais claro. Tem complexidade? Sim. Mas o chamado é esse. É para que a gente vá, com o passar do tempo, à medida que vamos professando o nosso amor a Deus e aos outros, a gente vá professando isso de maneira singela e simples, como Jesus fez. Nós não somos chamados para apresentar às pessoas uma cartilha dizendo o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. O que você é chamado para fazer? Amar a Deus. O que você é chamado para fazer? Amar o seu semelhante. Tudo depende desses mandamentos. Então, para cumprir a nossa verdadeira vocação, nós precisamos adotar para a nossa vida o estilo de vida de Jesus. Simples, poderoso, direto, amoroso, cheio de compaixão. Nós somos chamados para ser a igreja que ama a Deus acima de todas as coisas e que demonstra esse amor amando o nosso semelhante. Então, creia nisso. Se você encarnar isso, não há mensagem mais poderosa do que essa. Amém?